noite, sejam bem-vindos ao primeiro live Campo de Batalha da LGPD. Então vamos chegando, novo projeto que está começando. Aqui vai ser uma consultoria online gratuita para análise do projeto de adequação de LGPD de outros profissionais. Hoje a gente já tem a nossa convidada, daqui a pouco ela tá chegando. Então vamos todo mundo, vem chegando que eu tô esperando vocês. Eu vou chamar a Yolanda aqui já, para ela poder participar da nossa live. Olha lá, já vou mandar o convite para ela aqui. E é isso, vamos lá. Olá! Oi, Natália, tudo bem? Eu estou bem, e você? Estou bem também. Muito obrigada pelo convite, por ser a primeira Ah, aluna desse seu projeto, né? Estou que muito legal, eu que feliz, agradeço. muito feliz. Ai, que legal. Bom, vamos lá. De cara, já fica tranquila, eu sei que é a sua primeira live, mas a gente vai, como eu te falei, pensa que a gente tá no nosso bate-papo no Zoom e que tá tudo bem. E que as pessoas vêm, vão, umas vão entrando, umas vão saindo e tá tudo certo. O importante aqui é a ideia, só para contextualizar um pouco, a ideia desse quadro é agregar valor ao máximo de pessoas possíveis, tanto meus alunos quanto de outras pessoas que estão aqui nas redes sociais, que estão no campo de batalha e que têm dificuldades no dia a dia de pensar no projeto de adequação, de tirar uma dúvida aqui, uma dúvida ali. Então, a ideia é justamente essa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar os comentários para a gente poder ter um foco maior aqui. No final, a gente abre os comentários de novo para a gente poder ter a participação do pessoal. Bom, vamos lá, Yolanda. Me conta um pouquinho quem é a Yolanda, como que a Yolanda começou na LGPD, como que foi o seu passo a passo, como que foi isso aí nessa sua jornada na LGPD? Então, minha jornada é bem recente na LGPD. Esse projeto agora que a gente vai conversar é o primeiro que eu estou fazendo de adequação. Eu sou formada desde 2017, aí eu estudei um tempo, 3 anos para concurso, e aí sabe, eu comecei a ir bem nas provas, até que eu tive a coragem de falar que não era aquilo que eu queria mesmo, e vi um direito diferente, né? A gente está tão acostumado com aquele direito tradicional da faculdade, aí eu comecei a ver esses caminhos diferentes, né? Aí eu fiz até um curso para me especializar em ser advogada para agências de marketing digital, agências de lançamento, trabalhar com influencers, sabe? Da Aí, Flávia. da Flávia, aham, da Flávia, eu sou aluno dela também. Ah, você é aluna Aí, do CAD? Que legal. sou aluno Que do legal. CAD. Aí nisso veio a LGPD, né? Que não tem como fugir dessa realidade, assim. Aí eu comecei a estudar a LGPD ano passado e achei incrível as possibilidades de trabalho com isso e o tanto que isso é importante e as pessoas nem entendem, não sabem por que que é importante, né? Você vai conversar com os possíveis clientes, eles, tá, mas para que que eu preciso disso, né? O que que isso vai mudar na minha vida? Aí você tem que ir ensinando. Aí eu achei muito legal e tô indo também para esse lado. Eu juntei os dois, aí eu fiz seu curso. Aí logo depois que eu terminei o curso, eu comecei a implementação nos clientes que eu já tinha, que são uma agência de lançamento. Aí eu conversei com eles para a gente fazer esse serviço, eles toparam. E aí eu comecei, entendeu? Eu falei, vou na prática a gente vai aprendendo, estudando muito e apanhando. Aí realmente surgem várias dúvidas, pequenas dúvidas, alguns pontos. Parece que sim, a gente vai pescando aqui e ali, e aí estou aqui, né? Esse é, é o resumo. Ah, que legal. Que bacana. Uma trajetória bem interessante. Eu acho que você está apostando num nicho que, inclusive, esses dias eu falei para alguém, foi nos stories, ou eu não lembro exatamente ao certo. Acho que eu estava fazendo até um conteúdo. É o nicho que eu acho mais promissor. Por quê? Porque eu acho que é um mercado que tem um nível de consciência muito bom com relação à LGPD, eles sabem da importância, eles lidam com dados pessoais.
a inteligência por trás do negócio é isso, então eles entendem muito a necessidade de uma adequação. Então, é muito mais fácil, ao meu ver, trabalhar nesse nicho do que trabalhar com uma escola, por exemplo. Que você tem que aumentar o nível de consciência desse pessoal até eles conseguirem entender o que é LGPD, o que é dado pessoal. Então, quando a gente está falando de agências de lançamento, de influencers, quando a gente está nesse mercado, que é o mercado do digital, que a Flávia tanto fala, é, de fato, um mercado extremamente promissor. E aí me chamou muita atenção, porque, obviamente, né, eu tenho uma agência de lançamento, né? Eu sou minha própria expert lançadora, estrategista, e eu tô nesse meio. Então, quando você falou que era isso, eu falei, putz, tem tudo a ver, que legal, que a gente vai conseguir trocar essa ideia. E é bom levantar essa bandeira mesmo. Eu acho que é uma coisa que eu quero trazer mais para os meus próprios alunos e para quem está aqui, para quem me segue, de que esse é um nicho extremamente promissor. Não só advogar do digital, mas focado especificamente na área de LGPD, aqui falando sobre LGPD, é um nicho extremamente promissor, por conta de todas essas fora do dinheiro, né? Do ponto de vista de dinheiro, que agências de lançamento normalmente tem as que estão começando, obviamente, mas normalmente tem um ticket bom para conseguir pagar e custear esses projetos de adequação. Agora, vamos lá. Que fase que vocês estão? Como é que está esse projeto? Vocês já fizeram reunião inicial? Vocês já fizeram... Como é que você está com eles aí nas fases do projeto? Então, a gente já fez uma reunião de 1h30, mais ou menos, explicando todo o passo a passo, como é que vai funcionar. Realmente, o nível de consciência deles já é um pouco maior, eles já sabiam do que se trata, não como funciona exatamente, mas já sabiam a importância do que se trata, estavam querendo saber como que eles vão aplicar isso, né? Então, a gente teve a conversa do passo a passo, que até que você passa, né, no curso, e a gente tem contato diário, principalmente no WhatsApp. Em relação aos formulários, os formulários são muito básicos, porque eles têm eles têm dificuldade em trazer as informações, sabe? Porque é basicamente assim, capta o lead, pega o dado ali, deixa no programa e é isso, sabe? Eles traz um pouco de dificuldade de entender como que isso pode ficar mais esmiuçado. Entende? Tá. Então é isso, estamos na parte dos formulários, eu estou analisando os formulários e começando a fazer o mapeamento de riscos, toda essa análise, assim, entendeu? Tá, legal. Até, inclusive, eu tô para subir a próxima aula, a gente vai ter aula na comunidade do Método na terça-feira que vem. E a primeira, essa aula que a gente vai ter vai ser sobre a minha nova metodologia de data mapping. Eu vou compartilhar com vocês meu novo formulário. Eu remodulei o formulário para ele ficar um formulário único e mais objetivo. Eu achava que aquele monte de formulário estava confundindo o cliente. E aí, trazendo para essa temática, essa metodologia, também de entrevista. Então, ao invés de mandar para o cliente, para ele fazer sozinho, eu tô começando a puxar isso e fazer entrevista mesmo, porque eu tô sentindo que o negócio anda mais rápido, a gente otimiza mais o data mapping e, consequentemente, o cliente vê mais resultados, sabe? Então, a próxima aula vai ser sobre isso. Mas nesse meio tempo, eu acho que assim, você tem boas ferramentas já na mão. Eu fiz mapeamento usando aqueles formulários durante muito tempo e super funciona, mas realmente os clientes ficam perdidos nesse. Eles têm a inteligência do negócio, mas fica difícil colocar no papel e nos formulários o passo a passo do que eles fazem de fato, todas as atividades que eles executam. E aí é que tá, o nosso papel é justamente ajudar o cliente nessa jornada de construção desse raciocínio e de aumentar o nível de consciência dele com relação ao que é uma operação de tratamento de dados pessoais. Porque fica muito abstrato, mas operação de tratamento, nossa, isso é muito sério. Não! Operação de tratamento é qualquer atividade que você faça no seu negócio com dados pessoais. E aí a gente pode estar falando de qualquer coisa, desde a coleta até o descarte, tudo que é feito no meio do caminho. Mas vamos lá, vai.
sua primeira pergunta, vamos começar já na prática aqui do seu projeto. Vamos começar. Ah, só uma coisa que, sobre o que você falou, que eu acho que está ajudando muito, é realmente esse contato diário com o cliente, sabe? Eu tô ali no WhatsApp, eu falo, ó, você é chata, porque a gente vai analisando e cada dia parece que você vai vendo uma coisa diferente. Eu já falei, eu já avisei, ó, vai ser chato, vai ser enjoado, mas aí todo dia esse contato direto me ajuda a ter mais entendimento geral, né? Mas tá, vamos lá. A primeira pergunta é bem básica, é em relação à base legal. Tá Porque, bom. assim, não tem como fugir do consentimento, né? É aqui, né, nessa situação. Mas o consentimento é o mais fraco de todos. Aí eu queria saber se dá para eu usar alguma outra base legal além do consentimento. Eu fiquei Tá, na dúvida, entendeu? tá. Vamos só explicar, enfim, como é um vídeo que vai ficar gravado e as pessoas precisam entender. O cliente da Yolanda é uma agência de lançamentos. O que é uma agência de lançamentos e o que esse cliente faz? Ele faz eventos online, né, de experts. Então, tem, por exemplo, eu sou uma expert e eu vou fazer o lançamento do método LGPD de verdade, que inclusive vai acontecer a próxima turma em março. Eu faço um evento ao vivo, online, gratuito, para as pessoas me conhecerem, para captar leads, para chamar mais pessoas, para que essas pessoas participem desse evento e, consequentemente, eu faça meu pitch de vendas e quem se interessar, compra meu curso. A partir do momento que qualquer pessoa entra na minha página de criação do evento e ela digita o nome, o e-mail e às vezes o telefone, dependendo do que a pessoa, da estratégia de lançamento, ela entra numa lista e ela vira um lead, né? O lead nada mais é do que isso, é uma pessoa que virou um contato, porque ela, por vontade própria, compartilhou os seus dados para receber materiais informativos, newsletter, e-book, participar de um evento ao vivo e assim sucessivamente. Normalmente, quando essa pessoa entra nessa lista e que ela faz a inscrição dela, ela coloca esses dados e ela tem um checkbox lá, né, que é um terminho de consentimento onde ela dá o de acordo dela para entrar na lista. A dúvida da Yolanda aqui é sobre, bom, temos esse checkbox, temos o consentimento, posso usar uma outra base legal? Aí, eu tava, como que eu estruturo, e até veio a calhar porque faz parte do meu dia a dia também, né? Como que a gente estrutura hoje? A gente tem o consentimento, então, a primeira base legal é o consentimento. Via de regra, não é muito bom, não é usual também ficar trocando de base de dados para a mesma finalidade. Só que, no meu entendimento, e eu até partilho desse mesmo entendimento com a Viviane Maldonado, porque inclusive eu participei de uma sala de Clubhouse com ela e a gente estava conversando sobre isso, e a Viviane Maldonado dispensa comentários, ela também usa essa mesma estratégia. Então, como que é a estratégia? Consentimento para a pessoa entrar na lista. Então, consentimento inicial, aí seguindo todos os pré-requisitos do consentimento, né? E depois, para continuar mantendo aquela pessoa na base de dados, mandando informativos sobre novos eventos, inscrições de curso, aulas ao vivo, live, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, a gente usa o legítimo interesse porque mudou a finalidade do tratamento. Então, a primeira finalidade era o quê? Era a pessoa participar de um evento. Por isso que ela deu o lead dela. Por isso que ela deu o contato dela. Porque ela queria participar daquele evento. E isso, essa lógica, essa sistemática vai funcionar sempre que a gente tiver um programa de conformidade. Se mudar a finalidade, a gente precisa pensar se, obviamente, faz sentido trocar a base legal. Mas às vezes faz, e nesse caso faz. Então, meu ver, eu uso consentimento para captar essa lead. E no momento em que eu vou manter ela na minha base de dados, eu coloco o legítimo interesse para fazer a legitimação da manutenção. Por que legítimo interesse, não outra base legal, não execução de contrato, nem nada disso? Porque o legítimo interesse, há um entendimento tanto do GDPR quanto aqui da LGPD, de que o legítimo interesse ele deve ser utilizado quando tem uma relação prévia entre as partes. Então, ao meu ver, quando uma pessoa entra na minha lista porque ela quer participar do meu evento, ela está interessada no meu conteúdo e teve um relacionamento prévio.
E além do mais, eu dou a opção dela sair da minha lista, que é o opt-out, que a gente vai falar dele já já. Mas, então tem um relacionamento prévio, tem uma justa expectativa do titular de dados, daquela pessoa que se inscreveu. E é nisso que a gente justifica e baseia a utilização do legítimo interesse e não de outra base legal. Então, consentimento para entrar, legítimo interesse para manutenção dessa pessoa na base de dados. Entendi. Eu tinha imaginado mesmo o legítimo interesse. Eu até pensei na execução de contrato, mas eu fiquei meio na dúvida e faz todo sentido. Muito obrigada. Nada. Então, passando para a próxima, né? E como que eu faço a gestão desse consentimento? Tipo, como você tem que ter registrado, né? Tem que ter o registro de consentimento. Como que eu deixo isso registrado, entendeu? Como que é essa gestão do consentimento? Tá. Nesse caso específico, que a gente está falando de algo automatizado, porque nesse tipo de serviço é um serviço que a gente tem. É tudo online. Então, como que é feito? A gente tem duas formas de fazer a gestão do consentimento. Dentro da própria plataforma, seja ela Lead Lovers, Active Campaign, MailChimp, qualquer uma delas, até onde eu sei, Active tá? Campaign. Eles usam, Até onde eu sei, é possível. Eu também uso Active Campaign. Você consegue fazer o registro de quem deu o autorizo. Você precisa entrar lá na plataforma, eles que têm a funcionalidade, eles conseguem ter essa opção e a inteligência de registrar todas as pessoas que deram e clicaram no checkbox. Isso fica no registro da pessoa. E também tem todos os logs de atividades. Então, você consegue comprovar que a Natália Gonçalves Coelho entrou na página de inscrição do webinário XYZ no dia tal, a tal hora, tem o número de IP do meu computador e que eu dei o meu consentimento para entrar na lista. Essa é uma forma de registro do consentimento, de comprovação de que o titular de dados deu o seu consentimento. A outra forma que pode ser feita é o que a gente chama de double opt-in, ou seja, a pessoa vai dar dupla autenticação, dupla confirmação de que ela quer. Então, ela clica no checkbox. Quando ela clica, ela recebe um e-mail. O primeiro e-mail que vai para ela é um e-mail dizendo: parabéns, você está inscrito, só que para você realmente confirmar a sua inscrição, você precisa clicar neste botãozinho aqui. Quando a pessoa clica naquele botão, isso significa que ela está dando double opt-in e isso fica registrado no sistema, lá dentro da plataforma. Isso tudo pode ser arquivado e ser armazenado como prova na trilha de auditoria de que todas aquelas leads, sejam elas 100 mil, 200 mil, 400 mil leads, deram o seu consentimento. Aí, gestão de consentimento. Como a gente está falando de uma plataforma automatizada, essas próprias plataformas fazem a gestão de consentimento. Como? Através do opt-out. Então, todo e-mail que é enviado automaticamente, inclusive isso já era uma regra até antes mesmo da LGPD, isso já era prática usual e já era uma regra do mercado. Então, em todo e-mail vai a opção cancelar a minha inscrição e não receber mais mensagens. Isso é o opt-out. Isso é proteção de dados. Isso é dar livre arbítrio ao usuário para que ele possa escolher se os dados dele serão ou não tratados. Então, a partir do momento que a pessoa coloca lá não quero, ela vai para uma base de dados dentro da plataforma diferente. E, consequentemente, ela fica como excluída, tá? E aí você consegue, então, ela para de receber as comunicações e ela deixa de fazer parte da lista e você pode fazer o registro disso, tá? Então, o que você vai indicar para o seu cliente, na verdade, é que ele precisa fazer a gestão disso. Não só contar com a plataforma, tá? Ele precisa ter uma inteligência de extrair essas informações numa planilha Excel, que é como normalmente é feito. E dessa planilha, ele precisa ir fazendo o controle. Esse é o mundo ideal. Por quê? Porque de tempos em tempos. Semanalmente, ele tem que fazer, porque é muito rápido, né? Não sei se semanalmente é viável, né? Depende do tipo de lançamento, depende de quantos experts ele tem, depende de várias coisas. Eu não faço semanalmente, por exemplo. Eu faço a cada lançamento. Então, a cada lançamento, eu reviso aquela planilha. Isso funciona a cada 40 dias, mais ou menos. Mas a periodicidade dessa revisão, de atualização,
de backup, tudo isso vai variar de acordo com a empresa. A empresa vai pré-estabelecer qual é o tempo. Às vezes, para ela faz sentido fazer semanal, ela tem mão de obra, ela tem braço para isso. Às vezes não, vou fazer então a cada lançamento que vai entrar uma nova quantidade de leads na minha lista e, consequentemente, eu vou precisar fazer eu já vou precisar extrair essa nova lista atualizada e aí eu já vejo quem já saiu, eu já coloco lá opt-out no tal dia, revogação do consentimento e assim sucessivamente, entendeu? Entendi. Então, é basicamente isso. Eu acho que já antecipei até algumas outras questões aqui, mas aqui falando especificamente sobre a gestão do consentimento, então é isso. Dentro da própria plataforma, assim que ele clica no checkbox, Privacy by Default, não pode estar clicado. Era prática do mercado esses checkboxes já virem clicados. A partir de agora, com a LGPD, pelo Privacy by Default, o usuário, o titular de dados, ele precisa ter a ação de consentir. Consequentemente, ele precisa dar o checkbox. Uma outra coisa que me veio agora de insight, que é muito legal e que dá para colocar, que inclusive eu não tenho, mas eu vou colocar no meu próximo lançamento, é a granularização do consentimento. Ou seja, vamos colocar um consentimento para que esse titular de dados ele se inscreva na lista e vamos colocar um consentimento abaixo para que ele entre na minha lista. A gente coloca 2 checkbox e, consequentemente, a gente já granularizou o consentimento e já consegue ainda mostrar ainda mais adequação e conformidade à LGPD. Eu tinha até uma dúvida que me surgiu sobre essa granularização dentro do termo de consentimento. Porque, por exemplo, quando você pega o lead, você faz tanto o e-mail marketing quanto o tráfego pago, né, na plataforma do Facebook. Tem que ter um checklist, um checkbox para cada. Por exemplo, você aceita que seu dado seja utilizado para e-mail marketing, você aceita que seu dado seja utilizado para fazer o tráfego pago, entendeu? Entendi. Não, eu não acho que precisa esmiuçar tanto, porque uma coisa tá implícito, tá? Então, ao meu ver, eu acho que assim, pode ser. Isso pode estar no consentimento, ele pode estar mais genérico, no sentido de que você vai granularizar, mas você não precisa especificar tanto essa questão do tráfego pago, mas na política de privacidade, que vai estar no rodapé da página de inscrição, ali sim você vai deixar claro na política de privacidade que esse dado vai poder ser compartilhado com Facebook, Instagram e essas outras ferramentas para fins de inteligência de tráfego, entendeu? Porque você tem que extrair a lista do Active Campaign, do Lead Lovers ou do MailChimp e subir essa lista no Facebook. Consequentemente, você está compartilhando dados, né? Então, você tem que demonstrar isso na política de privacidade. O compartilhamento vai na política. Certo. E uma dúvida que o meu cliente que me trouxe, inclusive, né? Quando a gente estava conversando sobre retenção, tempo de retenção de dados, porque quando nessa área, né, eles estão mexendo com lead, não quer de jeito nenhum jogar fora, excluir os leads, não querem. Aí eles perguntaram se pode, por exemplo, anualmente mandar um e-mail renovando o consentimento, entendeu? E renovando todas o consentimento, as políticas e tal, para não ter que excluir o lead. Sim, então, a periodicidade desse envio de e-mail vai variar de acordo com o apetite de risco do cliente. Eu faço anual também. Então, quando a pessoa completa 1 ano na minha lista, eu mando um e-mail para ela dizendo: olha, você se inscreveu na minha lista por esse interesse, pelo evento XPTO. Só que, assim, eu não sei se você quer continuar recebendo os meus conteúdos. Para isso, eu quero saber se você tem interesse em continuar. Se você tiver, clique nesse botão. A partir do momento que a pessoa clica, tem um novo registro, ponto. Ela virou uma nova lead, está renovada, você consegue comprovar. Então, é super interessante essa estratégia de renovação de consentimento e de interesse do titular de dados. Então, isso é boa fé, isso é transparência, isso é o que a gente espera, né? Diferente seria se eu não fizesse isso e mantivesse esse lead por 10 anos na minha base, com base no legítimo interesse. Então, é super interessante mandar isso. Eu não mandaria numa periodicidade menor, porque eu acho que
sobre a inteligência de negócio não faz sentido, Fica chato, né? fica chato, e também você pode perder uma lead que às vezes pode se esquentar de novo. Então eu não mandaria, mas eu mandaria isso vai servir para qualquer nicho, para qualquer modelo de negócio que mantém dados na base de dados de clientes. Bom, tenho lá um cliente, mando para ele tá na minha newsletter, ele é cliente da minha loja online. Mando, ó, você fez uma compra no dia tal, eu ainda tenho o seu e-mail aqui, a gente te manda promoções. Você quer continuar recebendo? Ponto. Quero. Registra esse quero. E aí, se a gente não estiver falando de algo automatizado, mas de algo mais simples, né? A gente pode falar de um e-mail, realmente, ou de um WhatsApp. E a pessoa pode mandar isso por WhatsApp, você tira um print, guarda, arquiva isso, e beleza. Consentimento tá renovado e assim sucessivamente. E pode fazer isso sucessivamente, assim. Porque enquanto tem o consentimento, não precisa de ter a Não, exclusão, né? Uhum. exatamente. O término do tratamento, ele só vai acabar quando a finalidade do tratamento se esgotar. E a finalidade desse tratamento é o quê? Conteúdos informativos sobre aquele nicho, sobre aquele assunto que aquela pessoa se interessou. Então a finalidade ela está se renovando. Você, ao mandar esse termo de consentimento para continuar sabendo se a pessoa tem interesse, está respeitando isso, a vontade do próprio titular e está dando a opção de escolha. Você não está forçando o titular a ficar na sua lista. Isso é excelente. Uhum. Legal, bacana. Deixa eu ver minha colinha aqui de perguntas. A próxima aqui. Algumas a gente já falou, né? Sobre o descarte de dados, né? E a Tá. comprovação do descarte. Isso entra no Active Campaign daquela forma que você falou. Tipo, a pessoa fala que não quer mais receber nada, aí já vai automaticamente, a gente tem que ter o registro. É basicamente isso mesmo. Isso, é basicamente isso. Agora, pensa que se a gente tiver 200 mil leads, assim, a gente precisaria de uma pessoa só para ficar fazendo isso, né? Então, como que funcionaria, eu acho que na prática, assim, né? Demonstrar para o titular de dados que foi feito descadastramento. Então, aconteceu já, e é normal, depois de um lançamento, que todo mundo tem uma debandada da lista e as pessoas queiram sair da lista. É normal, acontece com todo mundo. Então, o que a gente costuma fazer? Se tem alguma pessoa que, eu me descadastrei, mas continuo recebendo. Às vezes a plataforma pode dar um bug. A gente faz isso manual e a gente emite uma declaração simples, um e-mail padrão que a gente já tem pré-estabelecido que você pode elaborar para o seu cliente, dizendo, conforme solicitado, foi feito o seu descadastramento. Isso também, dentro da própria plataforma, pode ser gerado um e-mail automático, porque é uma plataforma de automação de e-mail marketing. Só que ele não precisa ser só marketing. Então, você pode, para essas 500 leads, 1.000, 10.000, 5.000 leads que pediram para sair, você pode mandar um e-mail. Agradecemos a sua participação, entendemos que você não tem interesse em continuar, estamos te excluindo da nossa base de dados. Beijo, tchau. Ponto. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, você meio que endereça tudo desse jeito. E dentro da plataforma tem os logs de atividade. Então, você consegue mostrar que você entrou, fez o descadastramento, comprovando por isso. Agora, de novo, a gente fica refém da plataforma funcionar e manter esses registros. Se der um bug ali total e apagar tudo, primeiro que o mercado Nossa digital Senhora. tá ferrado. Eu não sei o que o Érico Rocha, Pablo Marçal, que toda essa galera vai fazer da vida, porque ferrou. Quer dizer, todo mundo deve ter backup. Espera-se que as pessoas tenham backup dessas listas, porque senão, né? Mas, enfim, então a gente tem que também criar mecanismos internos, e aí é seu papel ajudar o seu cliente a pensar nesses mecanismos, entendeu? De como ele vai conseguir comprovar. Vai tirar print, não vai tirar print? Isso tudo vai de apetite de risco também. Às vezes, não, meu, isso não. Acho que isso é mínimo, entendeu? Porque tá na justa expectativa, acho que o risco é baixo, não vou ficar tirando print, vou confiar na plataforma. E tá tudo bem também, entendeu? Acho que a gente tem que ser flexível e trabalhar de acordo, mostrando pro nosso cliente os prós e contras, aquilo que, putz, performa melhor, aqui tem um risco, mas o risco é baixo, vamos assumir? Vamos assumir, beleza, então vamos em frente. Eu acho que é mais ou menos esse o nosso papel, sabe? Uhum.
Entendi. Legal. É. E outra coisa é na política de privacidade, né? Como que eu demonstro a forma de tratamento? É só, né? Fazer uma descrição mesmo exata de tudo que acontece? Entendeu? Como que eu demonstro dentro da política de privacidade todo o tratamento? Tá, boa pergunta. Isso eu acho que é uma dúvida geral e isso vai funcionar para todas as outras operações, não só para esse seu cliente. A gente não precisa entrar na minúcia e no detalhe do que acontece, mas a gente precisa minimamente descrever o fluxo desse dado e o fluxo dessa operação. Então, minimamente, a gente precisa detalhar, ó, como que vai acontecer esse tratamento? Você, ao se cadastrar na nossa página de evento, nessa página de evento, você está fornecendo seus dados pessoais. Seus dados pessoais são automaticamente inseridos na plataforma de automação do nosso parceiro, operador de dados, ActiveCampaign. Enfim, a gente vai gerar e vai entregar alguns e-mails com base nessas informações, não somente para a inteligência do negócio, para que a gente possa direcionar melhor a nossa publicidade. Nós utilizamos os seus dados pessoais para compartilhamento com o Facebook para direcionamento de tráfego pago. Ponto, beleza, a gente descreveu tudo o que aconteceu com aquele dado pessoal, mas a gente não entrou muito na minúcia de como o sistema funciona, não. A ideia da política de privacidade é dar transparência ao titular de dados, ao usuário daquele serviço, mas de uma forma clara, simples e acessível, sem ficar falando tecnês, juridiquês ou qualquer coisa desses termos, sabe? Acho que essa é a ideia. Eu tava justamente com esse receio, assim, eu falei, nossa, mas vou ter que explicar cada coisinha, né? Às vezes tem coisa que a gente não entende muito como funciona dentro do sistema, né? Aí eu tava pensando que ia ter que ser bem, assim, mas faz mais Isso. sentido Na mesmo. política de privacidade, não. Agora, no relatório de operações de tratamento, aí sim. Aí é interessante você detalhar e você esmiuçar bem essas operações e essas atividades, tá? De modo que fique claro se eventualmente tiver alguma auditoria e alguém precisar entender o que acontece dentro daquela operação, qualquer pessoa que leia aquele relatório, ela conseguir entender. E aí, de termos técnicos. E quem vai conseguir te ajudar isso é o cliente. Você precisa dar os inputs necessários para que o cliente te mande todas as informações para que você construa o relatório. Então, o relatório de operações nada mais é do que descrever tudo isso que a gente falou de uma forma um pouquinho mais detalhada, com um pouquinho mais de riqueza de detalhes, sempre na narrativa, começo, meio e fim, enfim, de uma forma bem lógica da operação de tratamento, entendeu? Uhum, entendi. E outra coisa, assim, a gente falando aqui de lead, né? Você sabe o tanto que isso é valioso e importante, né? É, como que eu evito ataque cibernético, sabe? Como que eu evito que alguém vá roubar esses leads? Como que é, a privacidade mesmo, né? Eu tenho lá o login, a senha para entrar no programa e tal, mas tem alguma forma mais é, diferente assim que eu possa evitar que tenha um ataque? Tá. Então, isso vai funcionar inclusive para outras operações também, não só para essa. Primeiro, senha forte, né? Então, essa é uma recomendação que você vai dar para o seu cliente já logo de cara. Não vai me colocar a senha lead 123. Porra, não. Põe uma senha XYZWH3Y456XC, dois pontos, hashtag, sei lá. Uma senha extremamente forte, que tem os critérios todos a serem adotados de senha forte. Periodicidade de troca de senha. Se tiver funcionários dentro, né, funcionários mesmo, colaboradores internos, aí tem que ter treinamento para esses colaboradores com relação à utilização, com relação a bloqueio de tela, com relação a deslogar da plataforma assim que ela for utilizada, antivírus nos computadores. Que mais que a gente pode usar como termo de confidencialidade? Então, dentro dos contratos com os colaboradores, normalmente é tudo PJ, dificilmente tem CLT nesse modelo de negócio. Então, normalmente isso vai estar dentro do contrato
Nesse contrato tem que ter cláusulas de responsabilidade, tem que ter conscientização, tem que ter acordo de confidencialidade e tem que... Então, acho que é isso, ó. Acordo de confidencialidade nos contratos com os colaboradores e com os parceiros, senhas fortes, troca de senha periódica e treinamento dos colaboradores e dos parceiros de negócio. Essas são algumas formas. E outra coisa é que a gente acaba ficando refém, assim como todas as empresas, dos sistemas que a gente utiliza. Então, a gente tem que confiar que aquele sistema ele é seguro. Confiar no sentido, obviamente, de fazer uma due diligence prévia. Então, assim, o Active Campaign, por exemplo, nesse mercado, é um dos principais players. Então, é óbvio que ele tem uma preocupação, mas a gente precisa pegar documentos técnicos, política de privacidade, termo de uso de dentro da plataforma, analisar, ver quais são as medidas de segurança que esse parceiro está usando. Isso é um ponto extremamente importante e relevante que deve ser feito dentro de todo o processo de adequação dessa agência. Na fase de gap analysis, você tem que analisar esses contratos, essas políticas de privacidade e termo de uso desses parceiros. Então, aqui a gente está falando de Facebook. Vamos analisar, vamos ver o que o Facebook está fazendo com esses dados a partir do momento que a gente compartilha. A gente já sabe o que eles fazem. Que não é o mais seguro possível, mas é um risco desse negócio. É o risco do negócio, a gente só precisa deixar isso claro para quem está entrando na nossa lista, para quem está sendo lead naquele momento, para o titular de dados. Então, eu acho que é basicamente isso. Para prevenção desses ataques cibernéticos, é isso. Antivírus, acordo de confidencialidade, conscientização e treinamento, senhas fortes e a troca periódica dessa senha e backup, né? O backup também ajuda a gente de um ataque, de vazamento, de perda dos dados e tudo mais. E aí, pensando também nessa questão, e aí puxando um gancho já da questão de qualidade dos dados, como é obrigação do agente de tratamento que aquele contato, que aquele dado pessoal, ele esteja atualizado, preciso, enfim, e que ele tenha qualidade dentro da base de dados, no momento que você está fazendo a renovação do consentimento, você pode perguntar para aquele lead: teve alguma mudança no seu dado? Você quer fazer alguma atualização? Nesse momento, você também já está cumprindo mais um requisito da LGPD e mais um princípio da LGPD. Então, você pode matar 2 coelhos numa cajadada só. Ah, legal. Boa. Sobre os colaboradores, né? Não são colaboradores. Realmente, lá é tudo PJ, são parceiros, né? Tem o design, copywriter e tal. Só quem tem acesso a esses dados são os donos e mais uma pessoa que mexe com o tráfego pago só. Entendeu? Aí é até uma dúvida que eu tava em relação a quem vai ser o operador, quem vai ser o controlador, porque eles tem um mexe mais com tráfego pago, mas todos eles têm acesso ali, entendeu? Aí eu falei, pode ser entre os próprios donos, porque é basicamente eles que têm acesso a isso, entendeu? Tá. A agência de lançamento, ela é controladora desses dados, ponto. Os sócios, que consequentemente são funcionários e colaboradores e trabalham, né, porque são sócios ativos, não são só sócios na participação societária, eles têm acesso aos dados e tudo mais, isso vai servir para qualquer outra empresa, eles são colaboradores. Eles não vão figurar como controlador ou como operador e nem nada disso. Eles são colaboradores, ponto, e eles assumem esse papel. A empresa, a pessoa jurídica, é controladora, ponto. Quem são os operadores de dados nessa relação? Aí a gente precisa olhar quem está fazendo alguma operação de tratamento dentro de tudo isso. Facebook, Active Campaign, e aí a gente precisa ver se eles usam alguma outra plataforma, algum outro serviço aqui dentro. O gestor de tráfego, ele é um operador. Sim. Ele está funcionando, ele está assumindo essa posição de operador. Porque se ele fosse um funcionário, não. Ele seria funcionário da empresa e a empresa está internalizando essa demanda, essa atividade de tratamento de dados. A partir do momento que ela subcontrata uma outra empresa para fazer uma atividade com dados pessoais, essa empresa é um operador de dados.
né? Então, o gestor de tráfego é o operador. Consequentemente, precisa ter contrato bem estabelecido. As diretrizes para o tratamento têm que ser dadas integralmente pela agência de lançamento. A agência de lançamento ela vai ser responsável por dizer para o gestor de tráfego: gestor de tráfego, você pode fazer isso, isso, isso e isso. E você não pode fazer isso, 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 isso e isso. Isso tem que estar muito claro. Cláusulas de responsabilidade, inclusive responsabilidades pecuniárias. Ou seja, se tiver um vazamento de dados, processo judicial, uma auditoria da Autoridade Nacional com aplicação de multa, você responde na medida da sua culpabilidade. Ou seja, se ficar comprovado que você foi negligente, imprudente, agiu com imperícia, ou você agiu com dolo, você teve culpa no vazamento, no incidente de segurança que ocorreu, você vai ser responsabilizado. Certo. Legal? Aham, legal. Entendi. E só mais uma, assim, né? Já conseguiu fazer, tirar muita dúvida, me esclareceu bastante. Legal. Em relação ao backup, de quanto em quanto tempo eu faço esse backup, entendeu? De dados. A política de backup, ela sempre vai variar de acordo com a empresa. É a empresa que vai determinar, assim como na retenção, é a própria empresa que determina. Porque a gente não tem hoje, a menos que depois, amanhã ou depois a Autoridade Nacional venha e traga uma regulamentação específica. Enquanto a gente não tem regulamentação nesse sentido, de há quanto tempo máximo eu posso armazenar um dado, enfim, enquanto a gente não tem esses prazos, a empresa vai se autorregulamentar. Consequentemente, é ela quem vai determinar. Como eu disse, vai tudo de assunção de risco e de gestão e administração interna. Então, você precisa, nessa hora, eu acho que a gente precisa ter o feeling do cliente para enxergar e para dar uma medida que seja factível para ele também. É trabalhar em colaboração. Então, faz o cliente pensar, o seu backup, como que você acha que fica mais viável para você fazer isso? Porque, assim, você precisa fazer. Você acha que você fazer isso uma vez por mês é muito trabalhoso? E outra coisa, o backup, ele não é só única e exclusivamente extrair esses dados dessa plataforma e deixar isso numa planilha Excel. Porque se o computador queima, quebra, inunda, pega fogo, ou é invadido por um hacker. Então, ele precisa ter uma outra opção de backup, precisa colocar isso na nuvem, enfim. Isso tudo precisa estar demonstrado dentro da política deles interna ali, de backup ou de qualquer coisa nesse sentido. Mas o tempo de execução disso fica a cargo do cliente. E aí, o nosso papel é orientar, mas sempre de acordo com o que também vai fazer sentido, porque a gente não pode pôr uma mão pesada e falar, não, você tem que fazer backup todo mês. Porra, não sei. E será que é viável para o cliente? Então, eu acho que a nossa sensibilidade como profissionais nessa área é justamente entender a realidade do cliente e pensar, putz, se ele capta leads, por exemplo, nesse caso, se ele capta leads a cada 40 dias daquele expert, então, vamos fazer um backup a cada 40 dias? O que você acha? Acho que funciona legal. E aí você dá uns inputs e o cliente te dá um retorno também. Porque senão, de outra forma, você vai acabar elaborando medidas e um plano de ação, por exemplo, se você estiver trabalhando nessa metodologia, que é a metodologia que eu trabalho, que ela vai ficar muito pesada para o cliente, a mão fica muito pesada. Então, eu sempre gosto de ouvir do cliente também o que faz sentido para ele. E aí, às vezes, isso é um pouco do macete do dia a dia, sabe? A gente não precisa demonstrar insegurança, mas simplesmente a gente vai extraindo essas informações aos poucos, durante o data mapping. Então, você tem uma política de backup? Não tenho, nunca fiz. Tá, mas e aí você vai, sabe, você vai tentando extrair do cliente algumas coisas, porque na hora que você vai elaborar o seu plano de ação para você entregar para ele todas as medidas, vai sair uma coisa mais a cara dele, sabe? Não vai sair uma coisa tão quadrada, tão pesada. Entendi. Inclusive, quando eu fui apresentar e tal, né, uma pergunta que eles fizeram falou, tá, mas como é que vão saber que se eu não peguei esses leads, deixei num pendrive e falei que excluí? Aí eu falei, olha, isso aí tem que estar na adequação, não adianta, ninguém sabe ainda como que vai ser exatamente, né? Mas a gente tem Mas que mostrar. isso aí é boa fé, né, no fim das contas. É, E a boa fé, isso vai funcionar para qualquer coisa, não só para LGPD. Se você pode mentir.
Você pode dizer que não. Mas a autoridade nacional, por exemplo, ela tem o poder de fazer auditoria. E se ela quiser te auditar, você vai estar sob pena de perjúrio, de mentir, enfim, em um processo. Então, você vai poder ser penalizado por outras legislações que não necessariamente a LGPD. Então, é isso, assim, é mostrar para o cliente que, tá bom, você quer manter essas leads? É risco seu, total seu. Se você quiser manter essas leads, enfim, é como qualquer outro cliente queira manter na sua base de dados, dados que não podem ser mantidos porque terminou o tratamento, porque terminou a finalidade, porque revogou o consentimento. Você quer manter? Tudo bem. Eu não vou te ajudar a mentir, construir um documento mentindo. Mas é sua opção manter ou não. Meu papel aqui é somente te conscientizar de todos os riscos que você pode incorrer por manter esses dados depois do término do tratamento, né? Uhum, é. Não, mas eles falaram mais brincando, assim, né? Pai, Não, como é é que eles vão decente. saber, né? Mas eu tenho muito cliente que me pergunta isso, assim, não só desse negócio de pendrive, mas, por exemplo, mas como é que vai saber que eu fiz tal coisa? Mas quem que vai saber? De fato, assim, a gente fica a critério e a cargo da investigação, da autoridade. Ah, mas será que a autoridade nacional vai olhar para mim? Sou tão pequena, ela vai estar olhando para o Google, para o Facebook. Talvez. Talvez sim, talvez não. Talvez não a autoridade nacional, mas talvez o Procon, talvez outras entidades que estão muito atuantes nessa área, enquanto a autoridade nacional também ainda não está super ativa. E o próprio mercado, né? Seu concorrente. Será que seu concorrente não vai querer te dar uma sabonetada nesse sentido? Então, é risco do negócio, né? Risco Uhum. do negócio. E aí? É Gostou? isso, gostei muito. Nossa, me ajudou demais. Deu um norteamento muito bom para eu fazer os próximos passos aí, até para conversar com eles, né? E prospectar os próximos clientes também. Muito Legal. bacana. Tirou todas as minhas dúvidas, assim, que eu tava, né? Às vezes uma coisa que a gente fica tão sem saber, você que já tem experiência já traz papum, assim, ajuda bastante. Ah, que legal. Obrigada, viu? De E só novo. mais um ponto bem relevante de alguns entendimentos que eu ando observando, tanto da Europa quanto enfim, de alguns profissionais que eu acredito e confio muito, que é tipo o Felipe Palhares, a própria Viviane Maldonado, enfim, alguns outros profissionais, nessa questão do relatório de impacto para o legítimo interesse. Natália, precisa fazer um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, porque eu usei a base legal do legítimo interesse. Tem umas discussões aí, tem várias correntes para vários lados, mas eu tenho visto uma tendência de correntes no sentido de que não é necessário fazer se de fato não tiver um grande impacto e um grande risco aos direitos dos titulares de dados, como por exemplo nessa operação de lead. Não sei se há um grande risco, entende? A gente Uhum. precisa fazer lá o LIA, o teste de ponderação do legítimo interesse, e de fato ver naquela operação específica se faz sentido. Então, não, isso fica para todos os outros projetos que a gente vier utilizar legítimo interesse como base legal, faça o teste de ponderação. Inclusive, depois a gente vai ter uma aula lá no método também, que eu vou dar uma aula bônus. Vai ser só sobre legítimo interesse, sobre LIA, sobre todas essas questões. Vai ter uma oficina de elaboração de relatório, de impacto e tudo mais. Mas justamente para a gente construir essa linha de raciocínio, se quando de fato vai ser necessário e quando de fato a gente vai poder ficar sem elaborar e só elaborar esse relatório se ele viesse solicitado pela autoridade nacional, pelo PROCON ou por um juiz em um processo judicial. Mas não logo de cara sair elaborando esse documento, porque ele de fato tem um outro objetivo que não só a elaboração, não só essa enfim, ele não é só uma coisinha simples, sabe? Ele tem que ser usado mais como ponderação mesmo, para mostrar de fato se há um impacto. Então, é como numa questão ambiental. Quando a gente tem uma obra ambiental, enfim, que vai ter um grande impacto num rio, no manancial, aí sim a gente precisa fazer
um relatório para demonstrar que vai ter um grande impacto, quais são as medidas que aquela empresa está adotando para preservar aquele rio. A analogia, a lógica é a mesma aqui, entendeu? E aí deveria ter duas figuras dentro da LGPD. Deveria ter essa figura desse relatório de impacto e deveria ter a figura de simplesmente o relatório que demonstra por que foi usada aquela base legal, que é o relatório das operações, que já é a justificativa da utilização da base legal do legítimo interesse, todas as opções e proteções aos direitos dos titulares. Isso tudo já está demonstrado no relatório de operações. Então, neste caso, para mim, não parece que a gente tem um manancial e que a gente está super colocando ele em risco ali, entendeu? Por isso que eu não acho que precisaria do relatório de impacto. Eu achava que sempre que usasse essa base já era assim, tem que fazer, né? Que legal, bom saber. Esse era um entendimento que eu também tinha, inclusive isso tá até no próprio método, né? Quando a gente fala de legítimo interesse, para mim estava muito claro, porque para mim na legislação ficava muito claro que toda vez que tiver legítimo interesse precisa ter esse relatório. E agora eu tenho visto uma outra corrente de pessoas que estão muito fortes, que estão muito atuantes, inclusive correntes de decisão lá de fora, com relação a essa questão de não necessidade de elaboração do relatório de impacto. Entendi. Que bom, facilita, né? Porque realmente, você explicando, não tem uma necessidade tão grande para esse caso, por exemplo. Exatamente, exatamente. Se a gente estivesse falando de profiling, ou seja, coleta massiva de dados, que pode ter discriminação, reconhecimento facial, que a gente também pode ter discriminação, aí eu dados entendo sensíveis, sim. né? Também. Exatamente, dados sensíveis. Eu entendo que super cabe. Porra, a gente tá falando de uma coleta bizarra de dados, uma decisão automatizada, a gente tá confiando num sistema. Deu uma travadinha. Pronto, voltou. Então é basicamente isso, assim. Eu acho que essa é a analogia e o tipo de pensamento que eu tenho adotado para pensar quando e se a gente precisa de fato elaborar esse relatório de impacto. Entendi. Era isso. Legal, que bom, adorei. Muito obrigada por ser a primeira estreante aqui do quadro. E obrigada eu. Fiquei muito feliz pelo convite. Quando eu fui te mandar só uma pergunta despretensiosa, né? E veio o convite. Nossa, que legal. Fiquei muito feliz. Me ajudou muito, além de ter essa oportunidade, né? De ter um contato com você. E muito obrigada mesmo. Espero ir caminhar por esse caminho da LGPD por muito tempo ainda e me aprofundar cada vez mais. Sucesso, 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 sucesso. Conte comigo, conte com a minha equipe, conte com a gente lá do Método, estamos na comunidade. Enfim, assista as nossas aulas, a gente vai ter muita aula muito legal agora em 2021. Estou preparando muitas coisas boas para vocês que estão lá comigo. E não deixe de participar, tá bom? Muito obrigada pela confiança, claro. Obrigada por tudo. Eu tenho uma perguntinha aqui na caixinha, eu vou esperar você sair para eu responder essa dúvida da pessoa, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Beijinho, tchau, tchau. Beijo. Vamos lá. Vamos ver quem me mandou dúvidas. Vou habilitar os comentários aqui. Eita, povo bom aqui, gente. Vamos ver. Sugestão de dicas de material de estudo. Sugestões e dicas de material de estudo audiovisual ou texto. Nós temos alguns livros bons de LGPD e dessa área. A gente tem Legítimo Interesse. Esse aqui do Bruno Bioni, muito bom. Tenho a legislação comentada pela Patrícia Peck, que é a versão que eu tenho, que eu adoro. Meus livros estão lá do outro lado da minha mesa. Eu não vou conseguir pegar agora, eu acho, porque senão... Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. A gente tem esse da Viviane Maldonado, Manual de Implementação, que é muito bom, muito legal, vale a pena. É extremamente técnico, então tem termos muito técnicos que eu não sei se necessariamente todo mundo vai entender. E eu sou super a favor da gente desmistificar e tirar esse juridiquês dessa área da LGPD. Tem muito termo técnico, tecnês de juridiquês, que para mim não resolve nada. A gente precisa simplificar. Sou a favor e defendo essa simplificação de conteúdo. Mas o livro é bom, extremamente técnico, mas bom.
Tem um curso Método LGPD de Verdade. Quer entrar para o Método? 8 de março a gente vai abrir inscrições para a 5ª turma do Método. Estou extremamente feliz. Então, quem quiser, será muito bem-vindo. Se você ainda não é meu aluno, entre. Deixa eu ver outra coisa. Outro livro que a gente tem. Esse aqui também é extremamente técnico, mas é muito bom. Os outros eu não vou conseguir pegar, porque está muito longe. Governança de dados. Isso aqui é de base de dados, gestão dessa base de dados. Também muito técnico, mas uma leitura muito legal, muito boa, para principalmente entender toda essa questão de estruturação de base de dados, como que isso funciona no background. Vale a pena? Calma aí, deixa eu tentar pegar meu outro livro aqui. Pera aí, Rafael. Ai, meu Jesus. Ó, tem mais alguns ali que eu não vou conseguir pegar. Essa é a legislação, a versão da legislação que eu te falei, tá? Comentado pela Patrícia Peck, artigo a artigo, de cabeceira, eu grifo, escrevo, anoto. Livro muito bom, que vale muito a pena. Clubhouse, não sei se você está no Clubhouse, mas se você não estiver, eu recomendo que você esteja. Todos os dias tem salas sobre LGPD, proteção de dados e privacidade lá no Clubhouse. E, gente, o conteúdo é de uma maravilha. É incrível, incrível. Eu super recomendo. Quem ainda não tá, deveria entrar, deveria estar. Eu tô lá todos os dias. Inclusive, eu tô precisando até quase fazer um detox. Esse vai... Não entendi, Dani. E Clubhouse tem alguns podcasts, tá? Tem um podcast da Viviane Maldonado e do Fabrício da Mota Alves, que são 2 feras de dispensa comentários, que se chama Privacy Cast. Que é muito bom também, muito legal. Eu não sei se eles estão muito ativos lá agora, mas até onde eu estava acompanhando, estavam sim ativos. Privacy Cast. Legal? É isso, gente. Muito obrigada. É isso aí. Comigo também. Eu não largo por nada. É meu companheiro. Ó, seguinte. Gostou? Quer participar? Me manda um direct dizendo: quero participar. Traga sua dúvida, tá? Eu e minha equipe, a gente vai te responder, mostrando, indicando quais são as regras para participação. Toda quinta-feira, às 20h17, aqui no meu Instagram, vai ter a live Campo de Batalha. Eu espero vocês. É a nossa oportunidade de trocar ideia, de agregar valor, de conhecer a LGPD na prática. A gente sair da teoria, porque só a teoria não paga os nossos boletos. A gente precisa aprender o que a gente tem que fazer quando a gente está lá, no campo de batalhas, na frente do nosso cliente. Tá bom? Muito obrigada, um beijo. Pode deixar, eu até tô para fazer um destaque lá no meu feed. Assim que terminar aqui, eu já vou gravar uns stories com todos os livros, as referências, e já vou subir até no destaque. Tá bom, Rafael? Beijo, gente. Obrigada, boa noite e até a próxima. Quinta-feira que vem temos outra live. Quer participar? Manda um DM. Quero participar do projeto Campo de Batalhas. Beijo, beijo. Tchau, tchau.